E no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês um panorama da minha carteira, de como ela está desenvolvendo no decorrer desse ano. Hoje é dia 21/2, já se passaram quase 2 meses e muita coisa mudou, né? Eu tinha um planejamento, né, de uma forma e hoje, com tão pouco tempo decorrido, as coisas mudaram muito, muito mesmo. Eu vou estar passando todos esses detalhes para vocês logo após a vinheta. Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Wesley, tenho 36 anos e eu estou documentando toda a minha trajetória rumo ao meu primeiro R$ 1.000.000 com 40 anos. Pois é, pessoal, estava indo bem aí, né, no meu planejamento, consegui bater a meta dos R$ 620.000 no dia 20 de dezembro, já estava com um panorama legal para os próximos anos. A meta inicial é chegar no meu primeiro milhão com 40 anos. Hoje eu tenho 36 anos, né? Então agora falta mais ou menos 3 anos e meio. Só que na velocidade dos meus aportes, tudo indicava que eu ia chegar no meu primeiro milhão daqui a 24 meses mais ou menos. Só que aconteceu muita coisas, né? Houve muitos imprevistos e o andamento da minha carteira hoje não está tão legal, né? Eu estacionei ali nos 620 mil mais ou menos. Eu vendi uma ação ali no prejuízo, então eu tive um prejuízo de mais R$ 4.000. E aí eu tive que pagar mais algumas contas aí de final de ano. E a causa principal também é que eu reduzi muito a minha carga de trabalho. No último vídeo que eu fiz, eu falei que eu estava muito cansado fisicamente e psicologicamente. Então nesse ano aí, desde novembro, eu vim reduzindo muito, né? Hoje eu trabalho assim, muito mais tranquilo, né? Tenho uma qualidade de vida imensa. Só que, porém, isso aí está sacrificando muito meus aportes, né? Mas é o que eu quero para o momento, né? Porque eu consigo ter uma vida hoje muito previsível, né? Hoje eu escolho a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou almoçar, a quantidade de hora que eu vou trabalhar, a hora que eu vou estar em casa. Então hoje eu tenho uma vida, né, meio que dos sonhos, né? Do jeito que eu quero. Só que, porém, eu preciso ainda chegar primeiro nessa meta de 1 milhão. E depois eu tenho alguns luxos aí que eu quero, né? Eu quero conquistar e quero manter. Então isso aí eu tenho que continuar trabalhando. Então, quanto mais rápido eu poder chegar, melhor, né? Eu não posso deixar decair. Só que em contrapartida, eu não posso também ficar à mercê aí de trabalhar, né, uma jornada de trabalho altíssima. Então vou estar mostrando aqui para vocês na minha tela do computador aqui como é que está andando meus investimentos. Eu estou usando aqui o site Meus Dividendos, né, é o site onde eu faço a alocação, né, da minha carteira, dos meus investimentos. E o meu valor de aquisição ele está em 624.232. Eu costumo focar nele, pessoal, no valor de aquisição. Por quê? O valor de mercado ele oscila a todo momento, então eu não consigo precificar certinho. No valor de aquisição não, ele só muda quando eu faço novos aportes. Então aqui, ó, eu fechei, né, no dia 20 de dezembro com R$ 620.000, né? Então hoje, praticamente aí, né, né, 2 meses fechado, eu só evoluí em R$ 4.232, né? Só que porém eu tinha vendido nas ações aqui da Casas Bahia, né? Eu acabei vendendo e amarguei um prejuízo aqui de praticamente R$ 4.000. E paguei também muita conta de final de ano, então assim, tá ali, né? Poderia estar melhor, mas só que tá bacana. Então hoje o valor de mercado aqui, ó, 574.126. Tô tendo uma desvalorização total aqui de quase R$ 63.000. E eu tive aqui um lucro em tesouro direto de 12.794. Né? Com isso, né, eu tô tendo uma desvalorização aqui de 50.106. Só que, porém, eu já recebi um total de R$ 105.377. Nossa, é muito dinheiro. Eu nunca imaginei que eu teria R$ 105.000 de patrimônio. Imagine só de proventos, então. Então, mesmo com toda essa desvalorização, eu tenho um ganho aqui, pessoal, de 60.541,87. Eu acho muito pouco, né? Só que aí a minha estratégia, na minha nova estratégia, vai colher bons frutos futuramente, né?
E hoje aqui, na minha carteira, eu tenho 15 fundos, né, que são 14 fundos imobiliários e um Fiagro. E tem o Tesouro Direto aqui, tem 3 ativos, que é o Renda Mais 2065, que hoje ele está sendo meu carro-chefe, né? Tem um, né, 217.522, né, investido nele. Né? Eu quero chegar em 300 mil investido. E aqui, o Tesouro IPCA tem uns 120 mil, tá na proporção que eu quero. E o Tesouro IPCA 2035 para mim também tá ok, visto que ele, né, não está sendo mais comercializado no mercado. E aí, futuramente eu pretendo ter aqui agora, assim que eu fechar os 300 mil no Tesouro IPCA 2065, eu terei aqui 100 mil reais em Tesouro Selic e terei 70 mil reais em IPCA 2050. E eu vou fechar um total de 600 mil na renda fixa. Porque hoje, galera, pelo patrimônio que eu tenho, né, e tenho alguns negócios aqui fora que são arriscados, eu prefiro focar, né, se for para arriscar, eu prefiro arriscar no meu negócio. Então eu prefiro focar mais aqui majoritariamente na renda fixa. Visto também que teve uns estudos aí que mostrou que o IPCA mais 3, ele praticamente 17% das empresas do Brasil consegue bater esse índice. Né? Então, você imagina, IPCA mais 7, toda essa carteira aqui, eu comprei ela acima de IPCA mais 7. Então, futuramente, eu quero ter uma boa valorização. E aqui eu estou em minha carteira de fundos imobiliários. Né? Acho que é uma das piores carteiras que tem, galera. Ó, tenho muita tranqueira. HCTR, DEVA, o IRIM, né? Eu tinha o IRDM no caso. Aqui é o RECT, TIGAR 11, VRTA, BRCR. Então, assim, minha carteira hoje tá mal das pernas, minha carteira de fundo imobiliário. Mas a gente tem paciência, né? Futuramente aqui eu quero os ativos que valorizar eu vou vender. Então, tenho aqui já o PMLL, 1,44% de desvalorização. Daqui a pouco ele já sobe. Aí tinha o Gari caiu muito. Só que ele estava com R$ 200 mais ou menos de desvalorização. Mas a gente está esperando. TRBL se recuperou muito. Ó, só tá mil e já chegou a ter 7 mil de desvalorização. Então, renda variável é muito complicado, pessoal. É muito complicado. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E aí eu quero esperar mais ou menos. Aí eu vou dar uma enxugada na minha carteira. Né? Creio eu que até aqui, ó, 12% aqui de desvalorização. No curto prazo eu consigo pegar. Que é mais ou menos aqui, ó. TRXF. Né? Creio eu que nesse ano aí eu consiga vender esses 6 ativos aqui, ó, que é o TRXF, RECR, CPTS, TRBL, GARI e PMLL. Se caso eu conseguir vender todos esses ativos aqui, eu terei um 110 mil reais mais ou menos de capital para mim poder aportar. Então dá para mim aportar no meu tesouro renda mais, fechar ele todo e ainda aportar mais ali no IPCA 2050. E aí, galera, hoje, o que eu quero fazer? Eu quero reduzir essa carteira no máximo, deixar 5 ativos aqui. Não sei se eu quero ter ações, talvez eu vou querer ter ações depois. Só que o meu foco mesmo é aqui, ó. Daqui uns dias eu vou ter 600 mil reais aqui, e esses 600 mil, ele vai virar no mínimo aí 1,5 milhão, né? Porque o Renda Mais, eu tenho esses títulos na marcação ao mercado, eles valorizam muito. Né? Se o IPCA chegar ali, IPCA mais 3, esse título Renda Mais aqui, ó, ele pode se multiplicar por 8. Então, assim, eu não estou especulando, eu não quero especular, mas eu vi uma oportunidade, né? E eu vi uma assimetria de mercado. O que é assimetria? Se, né, a economia for mal, pior do que já está, eu corro o risco de ter uma desvalorização de 50%. Se chegar IPCA mais 8, 8,5 e 9, né? Coisa que não aconteceu ainda, né? E o IPCA mais 7 ele aconteceu poucas vezes, que é o que a gente está vivendo. Poucas vezes, né, durante a trajetória do Tesouro. Então, assim, eu consigo, no pior cenário, uma desvalorização de 50%, só que num cenário positivo, eu consigo ter até 1.100% de valorização, dependendo do cenário. E no mais, se eu ver que é uma oportunidade, se começar as taxas começar a aumentar muito, eu vou aportando, não me preocupo, porque o Tesouro Nacional ele te garante que você vai receber no final. Então não tenho que me preocupar. Agora as ações não, né? Você pega aqui, ó, fundo imobiliário, que é um ativo tranquilo. Isso aqui eu nunca, olha só, 10.375 reais de prejuízo, né, de desvalorização. Isso aqui eu nunca vou recuperar.
eu só consegui recuperar isso aqui nos proventos, ó. Aí dá 6.236 ainda, né? Só que, porém, tem a inflação, né? Nesses 6 anos que eu invisto nele, tem a inflação que corroeu boa parte. Então, assim, isso aqui eu não tenho garantia. Já o Tesouro Direto, eu tenho a garantia, né? Que se eu levar até o longo prazo ali, eu consigo ter todo esse IPCA mais 7, que já é um absurdo, né? E com certeza, nesse meio tempo aí, o cenário ele vai se inverter e eu vou ter uma boa valorização. Então, assim, o meu foco é esse, é aportar no máximo que eu puder no Tesouro Direto, comprar uns investimentos tranquilos. E aí também, pessoal, esse negócio de fundo imobiliário eu gosto muito, mas desanima muito, você vê, ó, a HGLG passando por uma situação complicada agora. Quem diria a HGLG? Então, assim, se eu puder ficar um pouco fora desse mercado aqui, depois voltar, quando o mercado tiver amadurecido, também vai ser bom. Então é isso aí, galera. Minha carteira hoje está desse jeito, né? É, eu vou tentar focar um pouco mais nos meus aportes, né? Meu aporte hoje, eu quero fixar ele em R$ 2.000 por semana, né? Junto com os proventos. Então, assim, eu quero, tipo, toda semana, toda sexta-feira eu vou fazer um aporte de 2.000, né? 2.000, 2.000, 2.000. E aqui, ó, eu já estou colocando essa estratégia em prática. Por quê? Aqui, ó, na operações, ó, eu investi aqui. Essa semana, que foi ontem, eu investi 1.810, né? Faltou aí pouca coisa, R$ 190. Só que, porém, aqui eu aportei 2.618, ou seja, eu tenho 618. Eu ainda estou no lucro, eu tenho uma margenzinha ainda. Aí eu tenho que focar na outra semana, eu tenho que investir mais ou menos 1.500 na outra semana para fechar os 2.000. Eu vou tentar fechar nos 2.000. Aqui na semana do dia 6 eu aportei 9, aportei 5 e aportei 7. Tudo no mês de fevereiro. Só que isso aqui eu já tinha uma reserva. Então eu comecei a contar a partir da semana passada, ó, que foi 2.618. Então eu tenho 618 de crédito e aqui eu tenho tá faltando aqui 190, ou seja, eu desconto aqui ainda e aí sobra ainda um dinheiro. Ou seja, eu vou ter que aportar essa semana 1.500 e pouco. Só que eu vou tentar sempre chegar nos 2.000 ali, para mim sempre ter uma margenzinha. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar fazendo um vídeo agora toda semana aí de um aporte para vocês, um aporte semanal. E aí vou estar mostrando como é que está o desenvolvimento da carteira, tudo certinho, até a gente chegar ali, né, no nosso denominador que a gente quer, né? Quero trabalhar bastante, mas de forma tranquila, e assim para a gente estar conseguindo galgar os nossos objetivos. Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhem, né? Fiquem todos com Deus. Fui!